Então, vamos lá. This call is now being recorded. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar a arte bizantina. Mas por que a arte bizantina? Vocês devem lembrar o ano passado que vocês devem ter estudado o Império Romano, mesmo que à distância. Lembram de ter estudado o Império Romano? Vocês lembram de ter estudado o Império Romano no ano passado? Ou não, não deu tempo de estudar? O silêncio parou. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A turma está me ouvindo eu falar, eu perguntar? Sim, professor, estou ouvindo. Certo. Me deem resposta, senão eu penso que caiu, igual aconteceu na outra semana. Então, eu perguntei a vocês se vocês lembram ter estudado o Império Romano o ano passado. Lembram? Ou não estudaram o ano passado o Império Romano? Eu acho que a gente estudou, eu só não lembro. Acha que estudou, mas só não lembra. Essas aulas remotas são meio... Bom, deveria ter estudado ano passado, mas como estudou ano passado, a maior parte foi remoto, então não deu para todo mundo ver o que deveria vir, com certeza. Então, o Império Romano, que quem não estudou deve já ter ouvido falar, né? Ficou conhecido por esse nome porque foi um reino, né, na antiguidade, que ele se espalhou por grande parte da Europa e também uma parte da Ásia. Só que aí depois, alguns séculos depois, esse império ele começou a perder territórios com invasões, né, de outros povos que eles chamavam de bárbaros, porque todos os povos que não falavam a língua deles, que não falavam latim, eles consideravam de bárbaros. Então, com invasão de outros povos, eles acabaram mudando a capital dele, que era em Roma, para a cidade de Bizâncio, na Turquia. E por isso ficou conhecido aí, deu início ao Império Bizantino. O Império Bizantino nada mais é do que uma continuação do Império Romano. Só mudou de nome porque mudou a sede do local do Império. E também o Império Bizantino, ele englobava um território menor. Então, a arte bizantina é tudo aquilo que se produziu nesse período em que teve aí o domínio desse Império Bizantino. É uma arte paleocristã. O que quer dizer isso? É aquela arte que foi produzida logo depois da morte de Cristo, no século I e II. Antigamente, os romanos, eles perseguiam muito os cristãos. Eles gostavam de colocar eles para brincar com os leões, né? A gente viu os Coliseu quando a gente estudou lá a arte romana, né? Então, eles gostavam de colocar eles para brincar com os leões, né? Fazer tochas humanas. Tinha alguns imperadores que eles eram, assim, bem cruéis. Só que aí a gente vai ver logo depois que teve um imperador que se converteu ao cristianismo. E, a partir do momento que ele se converteu ao cristianismo, a fé cristã, ela deixou de ser proibida e ela passou a, digamos assim, passou a poder, né, ser pregada normalmente. Então, esse século I e II aí,
tem o que eles produziam de arte. Então, como a gente tem aí o início da história do cristianismo, então a arte ela era muito voltada nesse sentido, né? Desses personagens, né? De Cristo, dos apóstolos. E aí é o que a gente vai ver agora. As primeiras pinturas da arte bizantina são expressões carregadas, de um forte sentimento religioso, uma concepção ingênua da pintura e de inspiração popular. Por mais de 200 anos, os adeptos da filosofia de Cristo faziam suas pregações nas catatumbas, porque o culto era proibido, como eu falei para vocês. Nesse início, da fé cristã, aí, do cristianismo, aquela área onde Jesus viveu e morreu, né? A fé cristã, ela era muito perseguida. Então, se você se declarasse cristão, você poderia ser preso, você poderia ser morto, né? Muitos apóstolos, eles foram condenados à morte, foram alguns condenados. Pedro, por exemplo, ele foi condenado à crucificação. E ele disse que não era justo de morrer como Jesus Cristo, e ele foi condenado na cruz de cabeça, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Cristo. E vários, né, adeptos do cristianismo, eles eram perseguidos, presos e mortos. Paulo, por exemplo, ele passou de perseguidor a perseguido, né, porque ele perseguia os cristãos e depois ele passou, que ele é cidadão romano, e passou depois a ser cristão. Então, eles se encontravam nessas catatumbas. E aí, vale lembrar que essas catatumbas não é uma catatumba tipo um túmulo que a gente tem hoje. Os túmulos, antigamente, nessa época, é só a gente lembrar dos filmes que passa assim, quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, né? Os túmulos, eles eram como se fossem algumas cavernas, né? Então, cabia um número de pessoas ali dentro. E aí, eles poderiam fazer os cultos de forma, né? Para que não fossem perseguidos ou mortos. Quer perguntar alguma coisa, Natan? Não, senhora. Eu só ia comentar quando a senhora ia começar a falar, né, da história de Lázaro. Eu ia comentar, né, que era parecido com uma caverna, mas a senhora já falou, então eu nem liguei o microfone. Tá certo. Quiser perguntar alguma coisa, viu? Só é ligar o microfone. Certo. Falar. Então, essa arte, né, ela é muito ingênua, eles não conheciam, não tinham noção de perspectiva, de claro e escuro, as cores eram bem chapadas, bem parecidas, né, e aí não tinham representação, uma noção de espaço e volume, né, pareciam com pessoas, mas não era uma coisa assim bem elaborada, né, não se tinha técnicas ainda de pintura nessa época, nesse período. Principalmente as pessoas que pintavam, porque quem pintavam esses desenhos normalmente eram os cristãos. Então, os cristãos, nem sempre a gente tinha aí no meio artistas, né, pessoas que já dominavam determinadas técnicas de pintura. Então, o que prevalecia mesmo após a morte de Cristo era o culto aos deuses romanos, como eu falei para vocês no início, né? E uma variedade de divindades semelhantes às divindades gregas. Assim como os gregos eles têm vários deuses, os romanos também tinham vários deuses. E a maior parte da população, né, cultivava esses deuses. Aí a gente tinha o povo de Israel, que cultivava um deus só, e aí eles tinham a permissão para isso, né, que eram os judeus, né, o judaísmo, e do judaísmo e dos que eram politeístas, vieram os que se converteram, né, pela filosofia de vida de Jesus Cristo, e a gente tem aí o início do cristianismo. E aí, mas eles eram minoria e eram perseguidos aí nesse início. A arte bizantina, né? Eu já expliquei para vocês por que a arte bizantina, né? Da questão da capital, né? De Bizâncio. No século III depois de Cristo, o Império Romano, Constantino, vivenciou uma guerra que durou 5 anos. Constantino, a gente tem aí, né? Foi um imperador romano, aqui a gente tem, né? A cabeça de Constantino, que foi imperador de Bizâncio. Bizâncio, que passou a ser o Império Bizantino, né? No século IV depois de Cristo, essa escultura feita de mármore.
de mais de 2 metros de altura e está no Museu Capiloninos, na Roma. E por conta dessa guerra que ele vivenciou, né, continuando, que durou aí esses 5 anos, né, ele estava muito aflito. Então, por que bizantino? Como eu já disse a vocês, Constantino, ele passou a admirar o cristianismo depois de um sonho em que ele venceria uma batalha sobre o símbolo de uma cruz. Isso em 312, que foi a Batalha de Ponte Milvio. Isso aconteceu e depois ele atribuiu a vitória ao Deus do cristianismo. Então, Constantino, ele era imperador, que juntamente com os outros, né, não era fã aí dos cristãos. Então, a perseguição aos cristãos, apoiada pelo povo, continuava. Mas depois que ele teve esse sonho, que realmente aconteceu, né? Veja, 5 anos, né, de guerra e ele venceu essa batalha, ele atribuiu que ele venceu por conta do Deus dos cristãos. Sendo assim, em 313, Constantino publicou o Édito de Milão, instituindo tolerância religiosa que favoreceu aos cristãos. Então, a partir daí, os cristãos eles poderiam, né, pregar a sua fé sem ser perseguidos, sem ser mortos. Em 317, ele passou a utilizar o XP, chamado de Cristograma de Constantino, que em grego simbolizava as 2 primeiras letras do nome de Jesus Cristo, que hoje a Igreja Católica utiliza, né? Para quem fez já a primeira comunhão, já ouviu falar, né? Ela utiliza esse XP aqui, que é o símbolo da primeira comunhão, que é as letras do nome de Jesus Cristo, né? Simboliza essas letras. Em 323, depois de Cristo, Constantino o Grande, assim ele gostava de ser chamado, mudou a capital do Império Romano para Bizâncio, eu falei isso para vocês no início da aula, que era uma antiga colônia grega. Levou em consideração a localização geográfica, que poderia favorecer o comércio e também a ampliação do império, porque na parte europeia ele estava sendo muito invadido por outros povos, né? Então, ele indo para essa área, na Ásia, né, na Turquia, para ele era melhor, né? Ele poderia prosperar. E aí a gente começa aí com a teoria do teocentrismo, né? A doutrina do cristianismo, que é Deus no centro de tudo, né? Deus no centro da Terra, né? E a gente começa a partir desse momento com o teocentrismo. Aí aqui a gente vê uma pintura da época, no ano de 1250, que é considerada uma pintura bizantina. Deus mede o mundo com compasso. Literalmente falando, né? Ele mede o mundo com compasso. A ideia, né, da grandiosidade de Deus e da pequenez do mundo. Um detalhe aí, né, que nessa época ele já media um mundo como se fosse, né, de certa forma esférico, né, para medir com compasso. Aqui a gente vê um filme, né, que fala sobre, trata desse assunto. Aqui a gente tem um mapa, aonde fica hoje, né, a Istambul, que é a capital da Turquia, e que é onde seria a chamada cidade, né, de Bizâncio. Foi a cidade de Bizâncio, né? Constantino transformou todos os templos pagãos em templos do cristianismo, inclusive o Coliseu Romano, além da construção de novos templos em diversas cidades de seu império. Então, o Coliseu, que a gente tem hoje, na época que Constantino imperava, era, né, um templo religioso cristão. Deixou de ser um lugar para se assistir à morte dos cristãos para celebrar a vida. Ô, professor. Oi. A senhora pode voltar o slide aí, por favor, rapidinho? Sim. Pronto, aí. No Coliseu, quando o Constantino ele transformou o Coliseu em um lugar religioso, tinha aquele negócio de, por exemplo, as pessoas terem que tirar seus chinelos para entrar? Eu não sei lhe dizer essa informação especificamente. Porque assim, diga. Não, vai falar. Não, o que é que você ia perguntar, Ramais?
Né? Porque Porque, tipo assim, eu ouvi já histórias, ou até mesmo no jornal, que em alguns lugares e religiosos que você precisa tirar o chinelo, porque, né, é sagrado. E aí você tem que tirar o chinelo para poder entrar. Aí eu não sei se nessa época tinha esse negócio, né? assim, com o cristianismo, eu nunca ouvi falar, não. A gente vê muito isso com o hinduísmo, o budismo, né, que eles tiram. Por exemplo, na Índia tem vários templos o hinduísmo, hinduístas, né, que eles tiram os chinelos. E o mais interessante é que ninguém leva o chinelo de quem tirou. Se fosse aqui no Brasil, você já pensou como seria, né? Ninguém leva o chinelo de quem tirou. Quando a pessoa sai do templo, o chinelo dela está lá. Mas assim, não tem, eu nunca ouvi falar que na história do cristianismo, a religião cristã, tivesse essa coisa de tirar o calçado para entrar em algum templo. Entendi. Normalmente o chapéu, sim, e nessa época, aí no início do cristianismo, as mulheres era separado. Tinha o lado das mulheres e o lado dos homens. E as mulheres elas tinham que usar véu, né? Isso foi uma coisa que se perpetuou durante algum tempo. Tem uma carta de Paulo, uma das cartas de Paulo que ele escreve, que ele fala da questão do véu. Tem umas igrejas religiosas hoje protestantes, né, evangélicas, que usam o véu, né, baseado nesse trecho, e as mulheres nessa época tinham que usar um véu, né, que era um símbolo delas dizerem que elas estavam ali como se fossem, digamos assim, como é que eu posso dizer? Como se a questão do patriarcalismo, né? A cultura masculina, né, ser superior, né? Então, as mulheres usavam véu também para cobrir os seus cabelos, para cobrir, né, a sua beleza, né? Porque ali não era um momento para isso, né? Ali era um momento para você celebrar a religião. Agora, a questão de calçado, eu nunca ouvi falar, não, em tempos religiosos cristãos. Entendi. Valeu, professor. Ok. Aí aqui, posteriormente batizada de Constantinopla, em homenagem a Constantino, hoje é Istambul, que é a principal cidade da Turquia. Isso é a cidade de Bizâncio, que foi Constantinopla, e hoje é Istambul. Aqui a gente vê a oficialização do cristianismo em 391 pelo imperador Teodósio. E é interessante que na arte bizantina, todas as pessoas que tinham uma certa importância, eles têm um arco aqui, ó, sobre a cabeça. E esse arco, ele era utilizado em santos, em Jesus Cristo, Maria, os imperadores, só que tinha uma diferença. Essas aurélias, elas poderiam aparecer de formas diferentes para indicar a posição que a pessoa ocupava. O imperador era considerado o representante de Deus na Terra. Então, por todos esses benefícios, o imperador foi considerado intérprete infalível da vontade de Deus e seu representante na Terra. Ele é que escolhia o patriarcado. O patriarcado era o cargo mais alto da igreja. Era tipo o Papa. Esse patriarcado era tipo o que a gente tem hoje como o Papa, o cargo mais alto da igreja. Os bispos apresentavam o nome de 3 representantes do clero e o imperador escolhia um, o patriarca, que era a maior autoridade depois do imperador, que também era auxiliar, conselheiro do governo, que é o sistema teocrático, né? Theo, do grego Deus, e crato, governo, né? Então, aquele sistema que a gente vê aí, a mistura, né? Da religião com a política. Depois da aceitação dos princípios do cristianismo, a representação ela foi se sofisticando. Aqui a gente vê aqui a representação da Madonna do século 6 ou 7, né? Uma pintura em madeira, naquela época era muito comum. Não tinha ainda se descoberto a tela, eles usavam pinturas ou na parede, que era frescos, ou em madeiras. E aqui a gente tem a Madonna, né? Que seria Maria com Jesus, né? Ô, professora, Oi. eles usavam a técnica a fresco, é? A fresco é as pinturas em paredes. Quando você está construindo um templo, uma igreja, você fazer um desenho na parede, a pintura em parede. Existem ainda algumas igrejas até hoje que têm, né, esses afrescos, que são essas pinturas na própria alvenaria, né, nos tetos das igrejas.
É aquela pintura rápida que, assim, você tem que pintar rápido por causa da secagem dela, que era rápida demais. Eu não sei lhe dizer a questão do tempo em específico, Nathan, se ela era rápida demais. Mas se você pintar em uma parede e você for pintar em uma tela, você vai ver que com certeza o cimento, o material de alvenaria, ele vai sugar com certeza mais rápido a tinta do que se fosse uma tela. Vai secar um pouco mais rápido, sim. Ah, tá bom. Aí a gente vê aquelas características comuns à época. A boca era pequena, observem aqui, né? A boca pequena. O nariz, o pescoço e as mãos era alongado, vem o nariz bem alongado, as mãos alongadas, o pescoço, que ela quase não tinha pescoço, né? Pescoço bem largo, e os olhos grandes. Era uma característica dessa pintura. O gesto mais importante do que o gesto era mais importante do que a composição, e quando se refere aos mãos, as mãos ou os braços normalmente estão de braços abertos, né, os dedos sempre como se tivesse a noção de proporcionalidade. Observa o tamanho da mão, porque ele queria dar a ideia de bênção, né, mão bem grande, né? E olha o pé como era pequenininho, né? Não tinha essa noção de proporção ainda. Por serem sagrados, os artistas eles obedeciam a formulários prescritos pelos padres, pois a pintura tinha por principal finalidade a propagação da verdades, da fé e da história sagrada. Aí aqui a gente vê, né, os desenhos, então normalmente seguia essas mesmas regras: mãos grandes, pés pequenos, como eu falei para vocês, aurélias, né, em representações importantes, né? Os anjos têm Aurélia, Jesus Cristo tem Aurélia, Maria, os apóstolos, e os imperadores também têm, só que em uma forma diferente, não era redonda, as dos imperadores. A pintura em afresco era uma prática mais reservada às igrejas no interior e elas eram consideradas pobres. Aqui, como eu disse a vocês, né? Pinturas em paredes. Aqui é a igreja de Santa Maria Maggiore, do ano de 430 depois de Cristo em Roma. Isso aqui é um exemplo de um afresco. Excelentes artesãos na arte da seda, o detalhe do reflexo do branco na veste era para simbolizar a nobreza do tecido, pois eram produzidos nas oficinas do castelo. Para substituir a pintura, usaram a técnica do mosaico no século V e VI. Aí o mosaico nada mais é do que uma técnica, né? E ela era comum, essa técnica, mais em igrejas ricas. As igrejas dos pobres usavam a fresca, que era a pintura em alvenaria. Já as dos ricos, do imperador, elas usavam mais esse mosaico, que é uma técnica egípcia, né? Que consiste em fazer um desenho com vários pedacinhos de vidro. Aqui a gente tem o imperador Constantino em mosaico. Como eu disse, é uma técnica conhecida, né, pelos egípcios. Pode ser também pedacinhos de cerâmica vidrificados, né, e colados no gesso, e funcionava como mini refletores e o espírito divino da luz, o próprio Deus em manifestação. Essa técnica de mosaico, para quem já entrou dentro da igreja de Santo Antônio aqui de Cachoeirinha, é utilizada. A via sacra de Cachoeirinha, ela é feita em mosaico, né? São vários pedaços de cerâmica, a qual a gente tem o desenho de todas as estações que Jesus passou até a crucificação. Aquilo é um exemplo também de mosaico. Só que esse mosaico aqui é um mosaico assim mais minucioso. Eu poderia citar outro exemplo de mosaico para quem estudou no Kennedy e já foi no auditório do Kennedy, né? Lá atrás do palco tem umas janelas, né? Que tem mosaicos no seu vidro, desenhos de mosaico, né? São vários vidros de cores diferentes que formam uma figura. Aquilo é um exemplo de mosaico. O domínio da luz, da cor, com o objetivo de evocar o reino de Deus, né? Aqui a gente tem a igreja de Santa Sofia, construída em 530 depois de Cristo, em Istambul, na Turquia. E aqui um exemplo, né, da grandiosidade daquela época. Por serem sagrados, tinham que obedecer padrões fixos e repetitivos dos
incessantemente, né? Tinha que ser tudo no mesmo padrão, não era chegar e pintar segundo o que você achava. Quem pintava qualquer coisa na igreja tinha que seguir os padrões e as normas da igreja. Aqui algumas imagens, né? A Basílica de Santa Apolinare, do ano de 533 a 549 depois de Cristo, em Ravenna. Aqui a forma virtual que permite a leitura à distância, o efeito visual, as formas que parecem iluminadas por trás. Aqui utilizando a técnica de mosaico. Ilusão da irrealidade, o reino luminoso, povoado por representantes da nobreza junto aos símbolos sagrados. Então, como eu disse a vocês, né, a gente tem aqui, né, Jesus Cristo, e do lado de Jesus Cristo, também com Aurélia, o imperador Constantino e a imperatriz Zoe, na igreja de Santa Sofia. Aqui a gente tem o imperador Teodósio, que oficializou o cristianismo. Os personagens da nobreza também usavam a Aurélia Sagrada, como eu disse a vocês, como se fosse personificação de Cristo, porque é como se eles fossem representantes de Cristo na Terra. As figuras de extraordinárias, pés pequenos, rosto ovais, olhos imensos e fixos, com gestos congelados, suntuosos vestes, né? E não havia intenção de imitar realmente a realidade. A gente vê que da forma como se aparecia, né? As pessoas não eram necessariamente daquele jeito. Não tinha noção, né? De perspectiva, de bidimensionalidade, né? Era só um. Aí aqui a gente tem o imperador Justiniano, com 12 companheiros e fazendo alusão à ideia de Jesus e os 12 apóstolos. Como ele era um imperador, aqui está presente a Aurélia sobre ele e não sobre os demais. E aqui a gente vê uma ideia parecida, né? Ela assiste à missa como se estivesse uma capela imperial. Aqui a gente tem a imperatriz se assemelha na barra do vestido dela, os 3 magos trazendo presentes aqui. E aqui algumas amigas, digamos assim, no momento que ela estivesse assistindo a um culto, à missa na capela. A tentativa de colocar a imagem dentro do espaço virtual era o que eles queriam fazer. Então, eles sempre colocavam, né, uma moldura aqui e as pessoas fixas ao centro. Havia uma deficiência de enquadrar os personagens dentro do interior de um espaço arquitetônico criado. As cenas aconteciam ao ar livre, uma espécie de teatro sem teto, e a arquitetura sempre se colocava por trás da imagem. Por isso que eles primeiro desenhavam as pessoas e depois o fundo ou alguma moldura para essa imagem. Aqui a gente vê outro exemplo. Os planejamentos rígidos e angulosos, com sutis sombras de fios de ouro, o modelo que iluminara muitas vezes era parecido a um vitral. Aqui a gente tem outro exemplo, né? Utilizaram também um mosaico durante 1000 anos, atingindo seu apogeu no século X, quando passaram a utilizar as tesselas, né? Os pedacinhos de vidro colorido com bolhas de ar internas, muitas vezes com folhas de prata e ouro na parte de trás, causando na parede um efeito fantástico de brilho e cor. As igrejas do Barroco, a gente encontra muito essa ideia, né, de usar o ouro para trazer a claridade para os ambientes internos, né, da igreja. Aqui, o mosaico, ele era uma técnica reservada às igrejas nobres, que eu falei para vocês, e o afresco era considerado pobre, então era para as igrejas pobres. Aqui a gente tem a igreja de Santa Sofia, em 530 depois de Cristo, em Istambul, só que a sua vista aqui de fora, né? A gente tinha visto algumas imagens anteriormente dela interna.
E a gente termina os slides aqui. E é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida?